Eu tenho manifestado aqui com frequência sobre assuntos gerais, como a reforma da Previdência e outros que foram tratados aqui. Hoje, eu quero fazer uma manifestação, mais como representante de uma região de Santa Catarina, que é a região serrana, Lages, a região serrana e a região de Curitibanos, que é a região que eu represento mais especificamente. A região serrana de Santa Catarina, historicamente, teve um papel econômico importante no Estado, principalmente na primeira metade do século passado, em função de que a economia catarinense girava muito em função daquilo que lá acontecia, principalmente pelo ciclo da madeira e da pecuária. E teve também, nesse período, um papel político importante no Estado. Nós tivemos, mesmo antes da proclamação da República, um presidente da província, que foi o Felipe Schmidt, e depois tivemos 7 governadores. E agora temos, em Santa Catarina, o 7º governador da República, lagiano, já cumprindo o 2º mandato. Ao longo dos últimos 50 anos, a região serrana perdeu o seu protagonismo econômico e havia perdido o seu protagonismo político também. E há muito a região que se fragilizou e apresenta hoje os piores índices de desenvolvimento econômico do Estado, em muitos municípios, clama por uma ação mais forte do governo que possibilitasse ou que possibilite que haja uma alteração no quadro lá instalado. Pois bem, 6 governadores, no período republicano, já haviam representado a nossa região. Tivemos, inclusive, um presidente da República, Nereu Ramos. E veio a eleição do atual governador Raimundo Colombo, que se elegeu, evidentemente, com votos catarinenses, mas na região serrana tem uma votação expressiva e lá ele apregoava, basicamente, o seguinte discurso. Uma região, ou ela detém o poder econômico, e ele dizia que não era o caso da nossa região catarinense, a região serrana, ou ela detém um poder da mídia, e com isso alavanca a própria economia, ou ela precisa do poder político para que ela possa se transformar. Com esse discurso, o governador Colombo, lá na Serra, fez uma votação que se aproximou dos 90% dos votos e ganhou a eleição. E hoje nós estamos no 7º ano do seu mandato. E aí é importante que se comece a perguntar se houve alguma mudança em toda a região serrana, e eu lhes afirmo aqui, não houve mudança nenhuma. A nossa serra continua na mesma situação de quando começou o atual governo no seu primeiro mandato. Nós não tivemos nenhuma alteração que determine que a região vai ter outro encaminhamento. Eu poderia, por exemplo, comentar, ou poderia se argumentar, que um governador tem que governar para todo o Estado. E é evidente que ele tem que governar para todo o Estado. Um governador não se elege para administrar apenas para uma região. Mas quando eu vejo o que acontece em Santa Catarina, eu percebo que áreas como a saúde e a educação estão fragilizadas em todo o Estado. E é possível, sim, que um governo tenha uma ação forte na sua região para que ela se desenvolva. O governador Luiz Henrique tinha até um bordão, que era governar por toda Santa Catarina, e teve um governo forte, mas lá, na sua região, levou empreendimentos como a BMW, que
de certa forma, modificaram o status quo. Nós não tivemos nada na região serrana. E eu posso dizer aqui com uma firme convicção de que, ao longo da história do governador atual, Raimundo Colombo, que foi prefeito 3 vezes da cidade de Lages, foram anunciadas e criadas falsas esperanças muitas vezes. Muitas vezes. Foram anunciadas, deputado Antônio Aguiar, foram anunciados na nossa região inúmeros empreendimentos, principalmente nas épocas pré-eleitorais, que nunca lá chegaram. E eu lembro de como eventos foram realizados, por exemplo, em clubes da cidade de Lages, Clube Cacitiro, lançando lá 30 empresas, Clube Serrano, 30 empreendimentos. Empreendimentos esses que, na sua maioria, nunca aconteceram. Empreendimentos que lá nunca chegaram e se tornaram apenas uma falsa esperança. Só na história recente, por exemplo, vou citar aqui algumas empresas que foram anunciadas e que foram assinados protocolos e foram feitos grandes eventos na Serra, como se aquilo fosse lá acontecer. Riva Soluções Eletrônicas, Concresec, Extra Metal, ZF, esta foi anunciada com grande pompa, uma fábrica de rolamentos, Âncora Sistema de Fixação, Xereta, fábrica de refrigerantes, Sinotruc, um empreendimento, uma fábrica chinesa de caminhões, foi desapropriado um grande terreno, se encheu a rodovia de placas, anunciando a chegada de uma fábrica de caminhões chineses, não aconteceu. Nova Air, fábrica de aviões, até fábrica de avião ia se implantar na cidade de Lages, evidente que não aconteceu. E, ao longo do tempo, inúmeras empresas foram anunciadas e nada aconteceu. O senhor governador lajano, de fala mansa, e que não encontra aqui na Assembleia quase nenhuma oposição, aqui não há quase nenhuma oposição, porque a maioria dos legislativos brasileiros, os governos dominam a Assembleia, mas aqui eu vejo que não há quase nenhuma oposição. Aqui se fala do Temer, se fala do Trump, se fala de problemas que acontecem no mundo inteiro, mas do governador aqui muito pouco se fala do que está acontecendo no governo de Santa Catarina. Que se faz oposição ao Trump. Ao Trump nos Estados Unidos, ele tem oposição ferrenha aqui na Assembleia. Ferrenha aqui na Assembleia. O Temer tem oposição ferrenha aqui na Assembleia. Mas nós não vemos aqui o papel da Assembleia, que tinha que ser um papel mais forte em relação ao governo estadual, nós não vemos. Nós não vemos. Por isso é que eu faço esse pronunciamento aqui. O governador de Santa Catarina, que é o 7º governador de Lages, ele já anunciou, ou pelo menos saiu uma notícia aí, que deve se desincompatibilizar no final do ano para ser candidato a um outro cargo qualquer. Portanto, temos alguns meses. E eu faço esse pronunciamento, evidentemente, em tom de crítica. Faço esse pronunciamento em tom de desafio, para que se demonstre aquilo que foi feito lá. Porque não vale fazer uma escola, reformar uma escola, que é atribuição normal, não vale apenas pavimentar uma rua, e muitos projetos que aconteciam lá, por exemplo, como o próprio aeroporto regional, que lá começou há mais de 8 anos, não foi terminado. Era preciso uma ação forte. Faço aqui com esperança, ainda que o governo tenha lá uma ação concreta. Porque, senão, meus senhores, o 7º governador de Santa Catarina, de Lages, ele pode passar para a história, para a nossa região, como o que se fala do misticismo do número 7. Diz que o número 7, segundo a mitologia, se existe um número que desperta atenção, curiosidade e crendices, sem dúvida esse é o 7. Talvez um dos culpados seja Pitágoras, por ter afirmado que o 7 é um número sagrado, perfeito e poderoso, além de mágico.
Ele só não disse que é também considerado o número da mentira.